Boa tarde, quase boa noite aqui, né? Já acabou de acabar a partida aí do Cruzeiro, válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Hoje, dia 27 de janeiro, a gente está aqui para falar sobre o jogo do Cruzeiro, que terminou empatado 1-1 contra o Atlético. E aí a gente vai comentar um pouco, eu anotei algumas coisas para falar sobre essa partida. Vou começar pela escalação, poucas surpresas. O time vai mais ou menos no mesmo esquema da última partida. A única diferença é que o José Ivaldo assume a posição do Palácios, né? Que a gente falou bastante no último vídeo. E o Ian Lucas assume a vaga do Japa. Dizem que é por, às vezes, questão de cansaço, né? O intervalo dos jogos mesmo foi muito pouco entre uma partida e a outra. E é importante também dar rodagem, porque o Ian Lucas, na minha opinião, entrou bem na última partida, né? Então o Cruzeiro foi a campo com Rafael no gol, William na lateral direita, Neres, Ivaldo e Marlon, né? Lucas Silva e Ian Lucas. Aí, dessa vez, fez um desenho de três jogadores no meio, né? Robert na direita, Matheus Pereira centralizado e o Arthur Gomes na esquerda, com o Dineno no ataque. Primeiro tempo, eu acho que esse jogo, ao contrário do outro, eu achei pior por parte do Cruzeiro. Eu achei que o Cruzeiro jogou num nível abaixo do que apresentou contra a equipe do Vila, né? E um jogo bem mais difícil. Eu acho também que isso vale devido ao adversário, né? O Atlético é um time com mais investimento, é um time mais forte, tá? Subiu aí, né, da Série D para a Série C, tá disputando o Campeonato Mineiro, já tem 3 anos consecutivos, se eu não me engano, que é o campeão do interior. Então, esperava-se um jogo mais forte, mais pesado. Acho que tirando os clássicos, né, o América e o Atlético talvez seja o time mais forte aí no Campeonato Mineiro. Então, o primeiro tempo foi muito ruim, acho que por ambos os lados. O Cruzeiro, que tentava as bolas longas, né, aqueles passes quebrando as linhas, encontrou pouquíssimas vezes esse tipo de passe, coisa que no jogo passado achou mais. E o primeiro tempo também foi muito marcado por erros individuais. O Lucas Silva errando muito passe, o Arthur Gomes errou domínio, errou leitura de jogada. Enfim, o primeiro tempo que foi baseado em erros mesmo, muito mais erros do que acertos, né? Aí a gente pode falar de algumas situações que acabam interferindo no jogo, né? E que a gente sempre vai bater nessa tecla e cara, é muito complicado falar sobre a arbitragem. A gente sabe que a arbitragem no Brasil é péssima, os árbitros da CBF que apitam o Campeonato Brasileiro já são ruins, então quem dirá os árbitros da Federação Mineira de Futebol, né? E a gente tem um lance que, se eu não me engano, é um escanteio, né? A bola sobe e bate direto no braço do ex-jogador do Cruzeiro, o Alisson. Assim, eu não sou um entendedor da regra, eu não tô aqui para falar para cravar que foi pênalti, que não foi, mas é claro, a bola bate no braço, o braço não estava colado no corpo, ele estava com o braço para frente e, ao mesmo tempo, a bola que bate no braço muda de direção. Na minha visão, pênalti. Já teve muitas outras coisas que foram marcadas aí que eram bem menos pênalti do que isso, e nesse caso, para mim, foi pênalti claro. Mas o árbitro não chamou, o VAR também não falou nada, o Cruzeiro reclamou, mas parece que ele seguiu o jogo, e foi isso. Então, vale ressaltar aí mais uma coisa desse primeiro tempo. Outra situação também, teve um lance, né, do Robert, que saiu cara a cara com o goleiro, ele infelizmente chutou para fora. Normal, tá, gente? Normal, é isso. Não dá para ficar cobrando. Teve até uma comparação na transmissão, muito assim, sei lá, sem noção, falando que o lance do gol que ele fez, né, que praticamente salvou o Cruzeiro do rebaixamento, foi muito mais difícil do que esse gol que ele perdeu aí no jogo de hoje. E assim, para mim são situações completamente diferentes, jogos completamente diferentes, e não vai ser o fato dele ter feito um ou ter perdido esse que vai colocar aí na prateleira de craque absoluto ou de ruim comum da bola. Muito pelo contrário. Uma dificuldade também que eu senti muito grande no Cruzeiro, e eu acho que eu até conversei com um amigo meu, o Gustavo Muniz, o Muniz está vendo aí, um salve para você,
que ele discordou de mim no último jogo quando eu falei que o Palácios ele tinha falhado nos lances, que ele achou que tinha sido mais falha do William. Eu, né, depois fui rever o lance, porque acaba o jogo e já vim aqui gravar, só com as minhas anotações. Então tem muita coisa que a gente vai vendo depois, discussões, vai mudando a opinião, normal. E eu acho que foram um erro dos dois. E eu acho que o William, de novo, sentiu bastante essa dificuldade da saída com três, porque o que acontecia? Na hora que o Cruzeiro saía com a bola, fazia ali de três, né? O Neres, o Zé Ivaldo e o Marlon. E o William, ele puxava bastante a marcação para receber a bola, para fazer o cruzamento, para dar a opção de passe, ou até mesmo a ultrapassagem na lateral direita. Só que o Cruzeiro estava com dificuldade de encontrar essas bolas, de sair o jogo. A equipe do Atlético marcava muito em cima, fez uma marcação muito forte, subia as linhas, e aí toda hora o Cruzeiro tentava saída de bola, perdia a bola, e o William corria o corredor inteiro. E aí esse desgaste foi muito grande. E na maioria dos casos, né, o William ele teve certas horas que ele não conseguia voltar a tempo. Então o Ian Lucas ele tinha que cobrir a posição de lateral direito. E isso para mim fazia com que o Cruzeiro perdia no meio de campo, porque se recuperava a bola, o Ian Lucas que estava na lateral ia ter que deslocar para o meio para fazer a ligação, né, do meio para o ataque, enfim. E ao mesmo tempo, o William ficava nesse sobe e desce aí que vai desgastar o jogador, é inevitável. Tanto que saiu no segundo tempo, foi substituído pelo Wesley Gasolina, né? Mas sobre o primeiro tempo, eu acho que foram essas as minhas informações que eu anotei aqui. Agora, já no segundo tempo, o jogo parece que piorou. Eu senti isso, pelo menos. Eu senti que não só o jogo do Cruzeiro, mas do Atlético também, né? A gente tem, logo aos 9 minutos, mais ou menos, vou até conferir aqui, o gol do Atlético. Foi isso mesmo, aos 55, 10 minutos mais ou menos ali. O gol do Atlético de pênalti. Que pênalti, né? Não tem muito o que fazer, mas é aquela questão. O Cruzeiro, eles vão lá e verificam no VAR. Agora, se for a favor do Cruzeiro, enfim, eu não vou ficar me alugando, porque, igual eu falei, eu não sou especialista de arbitragem. Mas é uma coisa que irrita muito o torcedor cruzeirense, porque não é a primeira vez, não é a segunda vez e nem vai ser a última. Mas, enfim, aos 17 vai sair o Robert para entrar o Rafa Silva. E eu fiquei curioso para saber como é que ia fazer essa parte da substituição, porque todo mundo sabe, né? O Rafa Silva ele voltou para ser uma opção de centroavante, e eu queria saber se ele ia fazer uma posição, se talvez o Pereira ia deslocar para a direita e ele ia fazer uma espécie de segundo atacante, coisa que ele já fez, até mesmo na passagem do Cruzeiro, ou como que o Nicolas Larcamon ia fazer esse desenho. Acontece que ele ocupou a faixa da direita mesmo, ali por pouco tempo também, né? Porque aos 17 ele entra e aos 25 vai sair o Dineno para entrar o João Pedro. E aí, quando o Dineno sai, né? O Rafa Silva assume a centroavância, o João Pedro vai assumir a ponta direita do Cruzeiro. Nesse mesmo tempo, sai o William e entra o Gasolina. E aí, dessa vez, ao contrário do que foi da última partida, que eu gostei da partida do Wesley Gasolina, como ponta esquerda, ele vem para a posição de origem dele. Ele vai jogar e vai fazer a lateral direita mesmo. E aos 25 ele entra, né? Nesse momento, do gol do Atlético até essa parte do jogo, eles recuam bastante, o time deles recua. E aí, nesse momento, você percebe que o Cruzeiro consegue trocar mais passes, consegue rondar a área, entendeu? Consegue fazer um trabalho que o Nicolas Larcamon gosta muito, que é de intensidade de passe, de posição, de inverter as bolas, e aí vai passando, e aí você vê que o elenco, nesse momento, ele conseguia reproduzir aquilo que o treinador estava passando, né, para o time ao longo desse tempo de treinamento. E aí, aos 29, né, o Marlon cruza uma bola, o zagueiro deles afasta, tira mal, a bola sobra no Gasolina, ele entra à área e bate cruzado para fazer o gol, né, após uma blitz do Cruzeiro que estava martelando, 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 e foi questão de tempo mesmo para fazer o gol. Vale ressaltar o bom chute do Wesley Gasolina, a confiança dele também, né, de bater, de não tentar cruzar, de levantar essa bola na área, o que eu acho que foi um erro do Cruzeiro, levantou muitas bolas hoje na área adversária, e a zaga do Atlético foi muito bem nesse sentido, né, sofreu pouco perigo nas cabeçadas do Cruzeiro, e aos 29 o Cruzeiro acha o gol de empate.
E aí, nesse momento, a impressão que eu tenho é que os jogadores que estavam, assim, um pouco chateados porque as coisas que o Cruzeiro fazia não davam certo, e aí vai ressaltar um jogador em específico, o Arthur Gomes, a torcida pega no pé. É, eu prefiro acreditar que ele não é esse cara ruim que todo mundo fala. E eu acho que é preciso ter paciência. Tem 6 meses que o jogador tá aqui no Cruzeiro. Ele entrou num time do Cruzeiro que era ruim. O time do Cruzeiro do ano passado era um time ruim. Ele entrou um período ali, né, após a saída do Pepa e a chegada do Zé Ricardo, que para mim foi um desperdício de tempo para o jogador. E eu acho que ele pode ser muito valioso para a gente nesse ano de 2024. E você percebia que ele estava muito nervoso, errando muita coisa. E eu acho que o time, ele sentiu isso, sabe? No sentido de, nossa, a gente tenta, 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 não consegue, hoje não vai dar certo, vamos continuar aqui, vamos tentar um pouco. E aí o gol do Gasolina, ele acende o jogo. Parece que os jogadores do Cruzeiro começam a acreditar mais no que eles estavam propondo dentro do jogo, né? No que eles estavam propondo na partida, e o jogo dá uma incendiada. E aí o Cruzeiro vai tentando, vai tentando, vai tentando, mas depois de muita cera do Atlético, jogadores caindo, cãibra, etc e tal, aos 44, numa infelicidade, o Cruzeiro estava puxando contra-ataque, o Gasolina, ele vai correndo, ele toca na bola, e aí a minha visão, né? Mas ao mesmo tempo que ele toca na bola e que ele está direcionando o pé dele para a bola, o jogador do Atlético também toca e desvia a bola. Nisso, o Gasolina, ele acerta o tornozelo do jogador, uma entrada bem feia. Eu achei que o jogador nem ia conseguir continuar a partida, mas acabou que continuou. Graças a Deus que não foi uma lesão séria, né? E o Gasolina é expulso. Para mim, é uma infelicidade total. Estava muito bem na partida, confiante, reacendeu o jogo, trouxe a torcida para o jogo, né? Para criar aquele abafa, aquele caldeirão ali, e foi expulso, infelizmente. Mas aí, depois disso, eu não sei o que aconteceu, cara, sério. O árbitro, para mim, ele não estava fazendo um jogo ruim, né? Apesar de tudo isso que a gente já falou aqui, é o de se esperar. É o de se esperar da arbitragem no Brasil. Mas depois disso, foi uma sequência de lances e de faltas e assim, toda hora picotando o jogo, picotando. Parece que ele deu os 11 minutos de acréscimo e ele se arrependeu no meio do caminho, sabe? E aí, a todo momento, ele queria parar o jogo porque ele ficou com medo tanto do Atlético fazer um gol ou do Cruzeiro fazer um gol. E aí, ele vai e fica, assim, estragando a partida de uma forma que, sério, não dá pra entender. Não dá pra entender. Aos 46, né? Um pouco antes disso, né? Na realidade, foi isso mesmo. O nosso Neres é expulso por uma falta que não era para cartão amarelo. O juiz, eu acho que durante a partida, ele adotou um critério que era o seguinte: para ele não deixar o jogo ficar pegado demais, os jogadores, os ânimos se exaltarem, ele foi distribuindo cartão amarelo. E aí, beleza. É um critério do árbitro. Então ele deu cartão amarelo pro Neres, deu pro Zé Ivaldo, e foi dando, distribuindo cartão amarelo. Distribuindo. Só que, qual é o problema? Quando o juiz ele utiliza desse critério, a maioria das vezes a partida dá uma esfriada. Os jogadores ficam com medo e tal. E aí, ele precisa ter muito cuidado, porque não é qualquer entrada que ele vai dar um outro amarelo e expulsar um jogador. Porque senão ele vai prejudicar a partida. Porque se ele distribui amarelos com a função de inibir a conduta dos jogadores, de tipo assim, de deixar o jogo esquentar, ele tem que ao mesmo tempo entender que ele tem que pensar muito em distribuir um outro amarelo para não expulsar o jogador e prejudicar a partida. E aí, quando ele expulsa o Neres, na transmissão, os comentaristas falaram que é nítido você ver que ele dá o amarelo por impulso, tipo assim, falta para amarelo. E aí ele vê que ele já deu um amarelo pro Neres, e aí ele fica tipo, nossa, não devia ter feito isso. Mas agora já foi. E expulsa o jogador do Cruzeiro. E aí, a partir desse momento, assim, parece que ele fica naquela de não vou mudar o meu critério, não vou assumir que eu errei na partida. E aí, toda e qualquer entrada dos jogadores do Atlético, falta para o Atlético. E aí falta de novo, e falta de novo. E os jogadores do Cruzeiro foram se estressando com a partida, e aí acabou o jogo, não teve mais partida, né? Eu tô olhando aqui, foi exatamente isso, né?
aos 96 minutos do jogo, ele expulsa, o Arthur Gomes sai para entrar o Japa, que vai entrar nessa fogueira, não conseguiu fazer nada, e a partida acabou. Acabou completamente, porque o árbitro cometeu um erro absurdo, né? Desse de expulsar o Neres sem motivo nenhum, na minha opinião. Dito isso, eu acho que é importante entender que essa partida foi muito abaixo. O Cruzeiro, eu acho que encontrou dificuldades seríssimas. Mais uma vez, eu vou ressaltar para os problemas que o time está tendo com a bola aérea, com a saída de 3 e a defesa na linha de 4. Eu acho que vai ter que ser mais trabalhado isso. Na minha visão, o William não entendeu muito bem. Eu acho que ele ainda precisa encontrar o equilíbrio entre subir muito e ficar muito longe numa possível recomposição. E aí o Cruzeiro vai sofrer quando pegar times que marcam mais em cima. O Atlético fez essa marcação alta. Eu acho também que o time entrou um pouco cansado, e aí talvez a gente fala muito sobre o desempenho, né? Mas tem diversos jogadores, né, que estão para entrar. O Ramiro está em processo de recuperação, o Matheus Vital, o Lucas Romero, e tem outros jogadores, né, da Copinha vindo aí também. A gente teria, né, o Gabriel Veron aí para o próximo jogo, mas infelizmente ele sofreu uma lesão. Então, assim, é uma questão de paciência. Eu acho que de positivo que a gente pode levar para essa partida. A entrada do Wesley Gasolina, para mim, é o segundo jogo que ele entra e o segundo jogo que ele entra bem. É, e no mais, acho que outro ponto, dois pontos positivos que eu vou destacar aqui. Rafael Cabral, para mim, goleiro do Cruzeiro. Tem que se falar de Rafael Cabral. A torcida pega no pé, e uma parte da torcida, para mim, que está errada, mas é uma segurança absurda que a gente tem debaixo do gol. E outro, que é a entrada do Zé Ivaldo, né? Enfim, não precisamos falar muito. Para os torcedores cruzeirenses que acompanhamos o Cruzeiro, sabemos que isso foi uma partida de nível mediano do Zé Ivaldo. De lançamentos bons, de antecipação, marcação forte. Enfim, tomara que o técnico do Cruzeiro, né, o Nicolas Larcamon, tenha visto a mesma coisa e que o Zé Ivaldo continue assumindo a titularidade da zaga. Agora é esperar, né? O próximo jogo é clássico e eu acho que talvez esse empate seja prejudicial, porque semana de clássico é uma semana que tudo é mais complicado. Com certeza vão surgir especulações, a gente sabe como é que funciona. E eu acho que seria bom pro time do Cruzeiro vir com a moral para cima, mas vamos aguardar para ver isso, né? Infelizmente o Cruzeiro vai perder o lateral direito reserva, perde o zagueiro também. Vamos ver quem que o Nicolas Larcamon vai colocar aí para substituir. Quem sabe a gente pode ver, né, mais jogadores da base subindo para conseguir fazer, né, essa recomposição de elenco, pelo menos nesse primeiro momento. Mas no mais é isso. Gostou, não gostou? Discorda de alguma coisa? Deixa sua opinião aí no comentário, fala pra gente, vamos conversar, vamos bater, vamos falar sobre o Cruzeiro. E é isso, que na próxima partida a gente tenha um pouco mais de sorte, que o desempenho seja melhor. E nos vemos aí, até o próximo compromisso do Campeonato Mineiro. Tamo junto, galera. Gostou, deixa o like, se inscreve aí. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E é isso. Um abraço para vocês.